Olá, boa noite para você. O Ponto e Contraponto está no ar. Você sabe o que é racismo reverso? O termo é usado para descrever supostos casos de discriminação contra pessoas brancas, geralmente em ambientes sociais ou profissionais. Muitos argumentam que o racismo reverso, no sentido estrutural, não existe, embora preconceito ou discriminação individual possam ocorrer em qualquer direção. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio hoje o advogado Pedro Gomes. Doutor Pedro, um prazer recebê-lo aqui no PCP. Boa noite, Estela. O prazer é todo meu e a conversa será muito boa hoje. Espero que a gente tenha uma discussão muito legal e muito importante para todos os telespectadores, né? A gente espera aprender hoje aqui com esse bate-papo. Eu queria que você contasse para a gente, recentemente, o senhor trabalhou num processo de injúria racial contra uma pessoa branca. Usando esse exemplo, para a gente poder explicar para os telespectadores o que aconteceu. Então, o caso, ele iniciou basicamente quando havia uma disputa aqui no interior de Alagoas sobre questões de terreno, questões também trabalhistas, onde uma pessoa negra, no caso o cliente que a gente, enquanto Instituto do Negro de Alagoas, foi procurado, ele foi denunciado por racismo contra uma pessoa branca, um italiano, que ele, durante uma conversa de WhatsApp, né, o nosso cliente, o homem negro, ele tinha afirmado que esse italiano ele teria, né, uma cabeça branca europeia escravagista, né, em função, durante num contexto de discussão sobre questões financeiras, né, onde o italiano não entendia ser pertinente o valor e todo o fruto de trabalho no qual o cidadão brasileiro teria feito, né, e não teria recebido e teria até perdido o terreno também, que teria pago. Então, diante desse contexto, esse cidadão italiano, ele ingressou no Poder Judiciário, ele fez uma queixa-crime de injúria racial, já que ele entendia que tinha sido injúria racial em função de sua cor de pele, exclusivamente. De certa forma, que a gente não consegue ainda explicar, o Ministério Público de Alagoas aceitou o caso e denunciou, né, o homem negro. E a vara, né, a comarca, né, da local, ela aceitou essa denúncia e iniciou-se uma ação penal contra essa pessoa, né, contra esse homem negro, por racismo, por injúria racial contra uma pessoa branca, né? E no caso, esse processo surgiu por causa dessa frase que o seu cliente falou para o italiano, cabeça branca... Europeia escravagista. Europeia escravagista. Por causa dessa frase é que surgiu esse processo. Isso, e tudo no contexto de uma conversa de WhatsApp, de uma discussão na qual ele estava falando mais sobre a mentalidade do cidadão europeu do que sobre questões físicas dele. Sim. Né? Embora que, ao nosso ver, isso também teria sido completamente irrelevante. Então, após o juiz da vara da comarca ter aceitado a denúncia inicial desse processo criminal, nós entendemos que injúria racial contra pessoas brancas em função exclusivamente de sua cor de pele, isso não poderia ser aplicável dentro da legislação brasileira, isso não encontra qualquer guarida dentro da legislação. Então, a gente entrou com um recurso, digamos assim, que é conhecido como habeas corpus, né, que ele serve não só apenas para soltar pessoas que estão presas, mas também para travar processos criminais quando não há razão desses processos existirem por não haver crime. Então, a gente entrou com esse tipo de recurso, né, que é o habeas corpus, aqui perante o Tribunal de Justiça de Alagoas, que também negou o nosso habeas corpus, entendendo que poderia sim caber, né, um crime de injúria racial contra pessoas brancas. E aí, não vendo outra escolha, nós decidimos levar esse caso para uma seara nacional, né? A Justiça alagoana, então, aceitou essa denúncia do italiano para punir o seu cliente, digamos assim. Isso. Para a gente esclarecer melhor. Isso, para esclarecer, ela entendeu que o processo poderia ser cabível. Perfeito. E que, embora não havia ainda a questão de culpabilidade ou não, dele ter sido culpado ou inocente, mas a Justiça alagoana entendia que poderia sim haver pelo menos um processo criminal que tratasse disso, no qual uma pessoa branca poderia ser sim vítima de um crime de racismo em função única e exclusivamente de sua cor de pele. E aí você, como advogado de defesa, né, foi
tomou outra atitude para levar esse processo para uma instância superior. Isso. Nós, enquanto Instituto do Negro de Alagoas, o nosso núcleo de advocacia racial, nós entendemos que a discussão, se a gente fosse levar essa discussão para o STJ, né, para o Superior Tribunal de Justiça, essa discussão ela seria mais bem avalizada, teria um momento de pensar melhor, Sim. teria uma melhor discussão, a discussão realmente levando para o âmbito nacional, ela teria outros atores que poderiam entrar nessa discussão jurídica e a gente tinha a esperança, né, tínhamos a confiança de que esse processo teria fim. E foi o que aconteceu, né? Levamos o processo, esse habeas corpus, para o Superior Tribunal de Justiça e aqui recentemente a gente recebeu o julgamento, né, um julgamento que ele traz jurisprudência nacional. Sim. Esse caso ele foi o primeiro caso que chegou até o STJ sobre se era cabível ou não aplicar a lei de crimes raciais, né? É o primeiro caso do Brasil. Do Brasil. É isso. Isso, é o primeiro caso do Brasil que chegou até lá, pelo menos. Perfeito. Se é aplicável ou se não é aplicável, né, a lei de crimes raciais contra populações que não são discriminadas, né? Se em razão de sua cor de pele ou em razão de outras situações. E no caso específico, se pessoas brancas podem ou não podem ser vítimas de crime de racismo exclusivamente em razão de sua cor de pele. Então, no voto do ministro Og Fernandes, ele deixou isso muito claro, né? Ele trouxe todo um contexto do racismo estrutural, trouxe a discussão sobre toda a herança escravagista que, infelizmente, o nosso país ele ainda assola, e também trouxe a leitura e a interpretação da lei de crimes raciais, contexto no sentido, numa interpretação histórica e também social. Perfeito. E aí verificou, né, que e decidiu isso de forma para o Brasil inteiro, né? A partir de agora, a jurisprudência do STJ, o posicionamento do STJ é de que não é aplicável e, com base nisso, a gente teve fim nesse processo criminal, né, do nosso cliente. Esse processo agora foi extinto e definimos, né, conseguimos comprovar o nosso ponto de vista de que crimes de racismo contra pessoas brancas em razão de sua pele, ele não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Agora, mesmo quando a gente tem uma denúncia, né, até provar se o seu cliente era culpado ou não, o fato dele nem ser, no caso, estar sendo culpado, já significa um crime. Não é isso? E foi essa a luta de vocês. Isso, porque assim, se esse caso, no qual a gente também tinha uma confiança muito grande que haveria uma inocência do nosso cliente. Mas se esse caso ele chegasse a ser julgado no seu mérito, que é exatamente aquela fase na qual se diz que a pessoa é culpada ou se uma pessoa é inocente, isso, de certa forma, era considerar que o crime efetivamente existiu. Sim. Né? Que o crime de injúria racial existiu e que o cidadão italiano teria sido vítima desse crime. Só que o nosso ponto era justamente esse, que esse crime sequer existiu. E aí, com a decisão do Superior Tribunal de Justiça de arquivar esse processo, significa que o crime não existiu. Isso, que o crime Seria não esse o entendimento? Seria esse o entendimento, que esse crime de injúria racial não existiu. O que não impede que pessoas brancas que se sintam discriminadas ou injuriadas em razão de algum tipo de palavra mal colocada, de apelido, de xingamento, em razão de sua cor de pele, ela possa sim procurar o Poder Judiciário e processar por injúria simples, né? Porque esse caso também, em que pese a gente saiba que a injúria racial ela não pode ser aplicável, mas a injúria simples ela é aplicável para qualquer cidadão brasileiro, independente de sua cor de pele, de sua orientação sexual ou de sua religião, qualquer que seja a sua característica. Doutor Pedro, explica pra gente, né, de um jeito bem simples, para que todos que nos assistam entendam qual é a diferença entre racismo e injúria racial. Então, a grande diferença hoje na legislação são dois crimes diferentes, mas que eles são abarcados pela mesma lei e têm a mesma pena. Hoje, em relação a penas e formas de julgamento, eles não têm qualquer diferença. Perfeito. Mas, em relação a como se coloca um crime ou outro, a injúria racial ela é um crime que normalmente é endereçado a uma pessoa específica, né? Uma pessoa na qual ela tem algum problema, ela quer lhe
ela quer lhe injuriar, ela quer lhe xingar, e para isso ela utiliza elementos raciais, nos quais ela particularmente entende como negativos, né? Para poder tentar ofender a honra de uma outra pessoa, né? Ela tem um racismo no qual ela entende que determinados elementos raciais são negativos, então para isso ela utiliza aquilo para poder ofender, né? Já o racismo, ele é um pouco mais amplo. Ele é um crime no qual existe uma pessoa diretamente como vítima, obviamente, mas a pessoa que é o agente do crime, quem comete esse crime de racismo, ele entende que ele quer ofender toda a coletividade. Sim. Né? Então, independente se fosse um homem negro como eu ou qualquer outro homem negro, ele ia cometer naquele momento. Um exemplo seria, por exemplo, alguém falar que não atende pessoas negras no seu estabelecimento. Perfeito. Então, independente se fosse eu ou se fosse outro, ele cometeria o mesmo crime. Ele não está... Esse seria um crime de racismo. De racismo. Porque você não quer atender uma pessoa negra, independente de quem seja. Perfeito. Já um crime de injúria racial seria uma pessoa praticamente ela querer me ofender e utilizar elementos raciais para isso. Né? Te xingar, no caso. Me xingar, isso, com elementos que ele entende que sejam depreciativos da minha pessoa. Qualquer elemento racial. E aí tem... Por exemplo, então, vamos aproveitar para a gente ensinar quem está nos assistindo, porque as palavras mudam muito, Sim. não é verdade? Por causa da velocidade mesmo. Né? Sim, sim. E o que seria injúria racial ou não quando a gente vai dirigir a uma pessoa? Então, tudo aquilo... Pelos termos do preto, do negro... Isso. Então, tudo aquilo, a injúria racial, ela vai muito do interesse de ofender de quem está praticando o crime. Perfeito. Então, assim, independente da palavra que seja colocada, o que importa mesmo é a ideia de ofender. Às vezes é a maneira até que aquela palavra é falada. É a maneira que você pode falar uma palavra mais bonita do mundo, mas se você quer ofender aquela pessoa com aquela palavra, você vai praticar o crime. Perfeito. Então, independente se você tem... Às vezes a gente chega com várias pessoas falando, mas eu não posso mais falar com meu irmão, chamar ele de neguinho, isso. Alguma coisa pretinho. assim, de pretinho e tal. Mas isso, se você está falando aquilo ali e você não tem um interesse de ofender ninguém com aquela palavra, com o seu irmão, isso nunca vai ser uma injúria racial. Se você está falando de uma maneira amorosa, né? Isso, delicada, íntima. Íntima, né? Se você tem uma intimidade com aquela pessoa e a pessoa entende que naquele contexto, naquela relação social, aquilo ali não é um xingamento, não é uma injúria, não tem problema. Agora, se você não tem qualquer tipo de intimidade, se você não tem qualquer tipo de relação social com a outra pessoa e você quer chamar ela e para isso você utiliza às vezes até esse mesmo adjetivo, isso pode ser considerado injúria racial para uma outra pessoa, na qual você não tem esse nível de relação social, digamos assim. Né? Então, o que vai definir, além das palavras, que é obviamente que há palavras nas quais qualquer tipo de... Vocês falar isso com qualquer pessoa vai ser, obviamente, ser ofensivo. Por exemplo, no caso de Vinícius Júnior, tudo que ele sofre sendo chamado de macaco, por exemplo. Isso, qualquer tipo de relação vai ser ofensivo, né? Vai ser uma injúria. Mas outras palavras vai depender realmente daquela relação social que existe entre as duas pessoas e no caso do agente, de quem comete, da sua vontade de cometer, né, da sua vontade de ofender uma pessoa com aqueles elementos raciais. Para você, a nossa legislação atual, ela é suficiente em se tratando dessas questões? Sim, em relação à nossa legislação, ela vem tendo um caminho muito longo, né? Ela começou, a primeira lei que tratou sobre crimes raciais foi a Lei Afonso Arinos de 1950, na qual era uma lei que dizia que sequer era crime, era uma contravenção. A gente teve depois, em 89, a Lei CAO, que é a Lei de Crimes Raciais atual, que falava sobre crime de racismo. 97, a Lei de Injúria Racial. E agora, em 2023, né, a Lei CAO, essa lei que fala sobre crimes raciais, ela foi modificada. O crime de injúria racial foi colocado dentro dela e foi inserido outros crimes também. A injúria racial em contextos esportivos, racismo em questões humorísticas, Sim. racismo em questões, o racismo chamado racismo recreativo. Então, a legislação brasileira, ela está muito bem, ao meu ver, ela está muito bem abalizada. Maravilha. O que a gente precisa, a partir de agora, é dar elementos e dar estrutura para que quem
trata essas leis, passando do poder das forças policiais até o Poder Judiciário, que eles entendam essa lei, entendam a gravidade do crime de racismo, entendam que é um crime tão grave ou mais grave que todos os outros que estão no Código Penal e que tenha uma certa vontade e um interesse na investigação e na punição exemplar. Então, assim, o que a gente realmente precisa hoje é essa educação da sociedade e de quem trabalha com o direito criminal, digamos assim, que são forças policiais, Ministério Público, advogados, Poder Judiciário, magistrados, enfim. E entender essa gravidade e utilizá-la e aplicá-la da forma correta. E qual seria para você a importância, né, dos movimentos sociais voltados para a causa negra? Os movimentos sociais, eles são os verdadeiros agentes transformadores na nossa luta contra a desigualdade racial. Né? Todas as questões, todas as vitórias, desde 1888, desde a abolição da escravatura até os dias atuais, tudo isso só foi fruto da luta dos movimentos sociais, da luta do movimento negro. Porque se não se fala sobre o assunto, as pessoas nem se informam sobre, né? Ou nem sabem. Isso, nem sabem. E também cada lei que foi feita foi fruto de muita pressão. Muita luta. Muita luta, né? Para que aquela lei fosse ou excluída em alguns aspectos, como leis que criminalizavam a capoeira, por exemplo, lá no início do século, e que fossem incluídas como a lei CAO atual. Então, assim, todas as conquistas, passando pela lei de cotas raciais, passando pela lei de cotas em concurso, todas essas conquistas elas foram frutos de muita luta dos movimentos sociais. Então, sem eles, a gente estaria numa situação muito pior do que a gente tem hoje. A gente tem um caminho gigantesco, né? O país ele ainda tem uma dívida histórica gigantesca contra a população negra e contra ele mesmo. É necessário que o Brasil se olhe no espelho e encare o seu passado, e encare com o que o Estado brasileiro fez com a população negra brasileira e que encontre formas na sociedade de como reparar isso. Então, é necessário que isso aconteça. A gente tem um gigantesco caminho pela frente, mas sem o movimento social a gente ainda estaria a anos-luz do que a gente está hoje. Para a gente encerrar, qual seria o papel, né, da educação nessa seara? Então, a educação na luta contra a desigualdade racial, ela tem um papel essencial. Desde o início, vai estudar a história do país, estudar tudo o que aconteceu nesse país, os 400 anos de escravidão, mais os quase 130, pouco mais de 130 anos no qual não existe escravidão, mas que tudo que foi feito contra a população negra brasileira nesse período também do pós-escravidão. Então, vai de estudar inicialmente tudo isso, entender o tamanho do abismo em que a gente se encontra, o tamanho do problema e também, obviamente, vai de entender as relações atuais. Né? Vai de entender como que a gente transforma as relações atuais, o que a gente tem que fazer para que o racismo ele desapareça do nosso país, o que é que a gente tem que fazer para que a desigualdade racial em todos os seus aspectos e todos os seus níveis ele possa desaparecer. Então, a educação, sem a educação, nada dessa compreensão ela vai existir. Então, ao meu ver, até mais do que punições, até mais do que outras situações que a legislação já faz com razão, mas que é feita hoje, a educação ela tem que vir primeiro do que tudo isso. Né? Sem a educação, a gente nunca vai conseguir chegar até o que a gente espera, o que eu espero particularmente em ver, que seja o Brasil ser um país realmente igual para todo mundo, para todas as raças, para todas as crenças, para todos os gêneros, enfim, um país verdadeiramente democrático. Muito bem. Agradeço demais esse bate-papo tão informativo que a gente aprendeu tanto. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço. Eu e o Instituto do Negro de Alagoas está à disposição sempre. E muito obrigado pelo convite e uma boa noite a todos os telespectadores. Obrigada. É isso, né, gente? Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo sábado, à 13h no Agenda e a partir das 7h20 da noite, aqui no Ponto e Contraponto. Tá certo? Beijo grande e tchau, tchau. Boa noite para você.